Olá, meus amigos. Hoje eu vou bater um papo com o secretário de Planejamento de Gramado, Rafael Bazan, secretário de Meio Ambiente, Cristiane Bandeira, e o presidente da Comissão de Mérito aqui da Câmara, o vereador Ike Ketz. Na próxima quarta-feira, né, dia 15? Próxima quarta-feira, dia 15, vai haver uma audiência pública para tratar da nova centralidade. Hoje a gente vai esmiuçar o que é a nova centralidade, os desafios que ela propõe. Obrigado, vamos bater esse papo aí, explicar o que seria essa nova centralidade. Prazer estar aqui falando contigo, com a tua audiência, aqui na presença né, da Cris e do Ike, e chamar, né, a população gramadense para que venha participar, né, dessa audiência. Acho que é uma oportunidade, mais uma oportunidade, né, da participação. A gente já tinha feito uma audiência lá pelo Executivo, que nos surpreendeu, né, com a participação da população. Então, todos que já ouviram falar do projeto, né, já tiveram algum contato com ele, vão ter então essa oportunidade de vir aqui para conhecer, para debater, para trazer também, né, contribuições para que o projeto evolua e a gente consiga... Às 18 horas, né? Isso, às 18 horas. Vamos então falar um pouquinho, resumir o que é essa nova centralidade, que as pessoas ainda tem gente que ainda não entendeu. Né? Bom, quando a gente trabalhou no plano diretor lá em 22, né, já se tinha a ideia de uma nova centralidade, de uma área de expansão urbana, né, de Gramado, né, uma expansão urbana planejada, em que as questões ambientais, né, e as questões urbanísticas se cruzassem, né, que a gente conseguisse de fato então fazer essa expansão urbana de forma planejada. E no plano diretor, então, a gente definiu o perímetro, digamos assim, dessa área, né? A gente definiu, então, um zoneamento para essa área e a gente colocou isso como um projeto urbanístico relevante, né? O artigo 50 do plano diretor. E agora, depois de quase 2 anos, né, Cris, de trabalho, a gente está com esse projeto aqui protocolado na Câmara, né? E que a gente está regulamentando esse artigo 50, então trazendo esse projeto aqui da nova centralidade. Trazendo para uma linguagem leiga, quando fala em artigo 50, as pessoas não entendem o que é isso. Muita gente acha que o novo centro de Gramado vai ser lá no Mato Queimado, a prefeitura vai para lá, o hospital vai para lá, os bancos, a escola. Não é isso, né, Cris? A prefeitura de fato não vai, né? Não vai. Que assim, né, tentando traduzir, né, aquela coisa de artigo de lei para o que realmente a gente vai, mais uma vez, estar aqui na Câmara, né, no dia da audiência pública, tentando explicar numa linguagem bem acessível. Quando a gente pensou nessa nova centralidade, a gente pensou mais do que ter um novo centro, onde tem vários empreendimentos implantados. O que a gente pensou? A gente pensou em realmente ter a oportunidade de planejar a ocupação do nosso território, da nossa cidade, naquela porção do município, agregando o quê? As questões urbanísticas, né? O que se quer para lá? Quais são os empreendimentos que a gente espera que se implante lá? Agregando, então, também com as questões ambientais, que muito hoje... o que as pessoas falam? Mas tem empreendimento demais, corta a vegetação demais, faz muito manejo mineral, a fauna. Então, o que a gente pensa, né? Vamos tentar reproduzir lá uma ocupação planejada que vai considerar as questões urbanísticas, as questões ambientais, por isso que dentro desse projeto, né, tem todo um levantamento daquilo que a gente fala, né, que é a macroestrutura ambiental, ou seja, né, numa linguagem mais acessível. A gente fez um levantamento, né? O que tem de vegetação nativa, o que tem de áreas de preservação, o que tem ali que são potenciais, que tem que ser preservados e como preservar. E tem muita vegetação ali. Tem muita, mas nem toda vegetação que está lá é imune ao corte. Né? Então a gente começa um processo que agrega o urbanismo, o ambiental, o social e o econômico. E com isso, o que a gente deseja alcançar, espera alcançar? Aquilo que de fato é o desenvolvimento econômico sustentável da nossa cidade. Exato. E o que iria para lá de fato? A prefeitura, você disse que não vai. Isso. A prefeitura é um outro projeto urbanístico relevante, né, numa área aqui na saída para Nova Petrópolis, que o município comprou, que a gente está começando a desenvolver. Então, para essa área da nova centralidade, né, e centralidade quer dizer densidade, gente morando, densidade de atividades, né, não ser uma coisa
de ter apenas um uso, mas ter lá o uso residencial, ter o comércio, ter os serviços, né? E dentro do projeto, a gente tem o que a gente chamou de equipamentos urbanos estruturantes. Então, entre esses equipamentos, a gente espera que tenha o desenvolvimento depois de um hospital naquela região, o desenvolvimento de um centro cultural, né, e que possa depois fazer eventos também, que é algo que o município precisa também naquela região. A gente tem todo um parque linear, que é um corredor ecológico para ser desenvolvido. A gente tem, né, na ZOI, né, que a gente chama que é a zona de ocupação intensiva, a gente tem lá uma área que é para fazer eventos, que é um anfiteatro com um boulevard muito importante e bem desenvolvido. Então, são esses equipamentos que a gente espera que também vão ativando. Sim. O terminal turístico também, a ideia de conexão, né? Esse terminal é um terminal turístico e multimodal. E isso aí, e a ideia da conexão, né? Que se tem há muito tempo, do centro com aquela região, né? Com o Parque dos Pinheiros também, a partir de um teleférico, né? Então, isso são todos esses equipamentos que se entende que vão potencializar, além da ocupação daquela região, também a matriz econômica de Gramado. Tipo, a ideia é que os condomínios vão para lá, hotéis, lojas, hospitais, seria isso. A centralidade pressupõe toda essa sobreposição de uso, que tudo possa estar no mesmo lugar, né? E como é que faz, por exemplo, vai haver algum incentivo do município para que as empresas passem aí para aquela Isso. A gente tem dentro do projeto, ali a gente tem alguns incentivos urbanísticos, né? Então, vou citar alguns aqui, né? Os empreendimentos, nos primeiros 10 anos, os empreendimentos que forem se instalar lá, eles não têm a necessidade de fazer o estudo de impacto de vizinhança. Os empreendimentos também, nos primeiros 10 anos que forem se instalar lá, eles, o que a gente chama de compra de índice ali, né? Para aumentar um pouco o potencial construtivo, eles também não têm a necessidade de fazer essa compra de índice, é só a transferência, né? Então a gente tem alguns desses instrumentos que E eu acho acho não, né? Um dos principais incentivos, né, que os empreendedores vão ter é já ter uma escala de detalhamento das questões ambientais postas, né? Então, assim, facilita a burocracia. Não, e daí a gente acaba com aquela coisa assim, comprei essa área, né? Bom, mas essa tua área tá cheia de nascente, tu não vai poder ocupar. Não, ele já parte de uma escala de detalhamento de toda essa estrutura ambiental que ele vai ter condições de identificar. Bom, aqui eu vou ter mais restrições, posso ocupar menos, aqui eu vou ter menos restrição, posso ter uma outra perspectiva de ocupar a área, né? Então a gente também, além, obviamente, de conseguir planejar, conseguir ver essas questões da centralidade em si, a gente também traz as questões ambientais como um incentivo e desmistificando, né, essa questão de que vai travar porque tem restrição ambiental. E aí teríamos finalmente o Parque dos Pinheiros aberto? Hoje nós temos o Parque dos Pinheiros, né? Ele, novamente, até bem importante essa tua pergunta. O Parque dos Pinheiros, em final de 2020, ele foi categorizado como uma unidade de proteção integral pela SEMA, que é a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, né? E o que isso significa? Ele não pode ter visitação contínua, aberta, sem controle. Por ser uma unidade de proteção integral, ele tem que ter uma visitação controlada, né? Hoje, como é que funciona essas visitações? A gente faz diversas atividades lá com as escolas, com instituições, treinamentos dos bombeiros, Patran, né? E a gente está aí já chegando ao final de um outro projeto, que é a implantação do Centro de Recebimento de Animais Silvestres, que também é uma forma de dar um uso adequado dentro dessa restrição que a gente tem por ele ser uma UC. Aí como é que vai ser, por exemplo, ele falou em teleférico, né? Mas aí vai ser uma coisa que vai ser aberta ao público. É que o teleférico, né, a gente tem um traçado e que esse teleférico vai passar pelo Parque dos Pinheiros, mas não necessariamente ele vai estar inserido para visitação dentro do CETAS. Ah, tá. A estação não é lá dentro do parque, né? Não seria dentro. Ela é próxima ao parque, onde vai ter o terminal. Né? Isso, o terminal não está dentro da unidade. Então o Parque dos Pinheiros continua fechado para visitação livre. Para visitação livre, e nem existe sim. E não possibilidade existe de mudar isso. Por enquanto, não.
Teremos áreas de lazer, então, na nova centralidade? Muitas. Muitas. O pessoal fala muito, falta Gramadense não tem onde ficar Sim. e tal. Não, o que a gente chama de modelo de espacial, né, de modelo de ocupação lá daquela região toda, ele parte, né, como a Cris falou, da macroestrutura ambiental, né? Então, que é o reconhecimento dessas áreas, né, da macroestrutura ambiental, e disso a gente entendeu, então, quais são as áreas que têm mais possibilidades de urbanização e quais são as áreas que precisam ser preservadas ou quais são as áreas que a gente tem que potencializar a partir dos corredores ecológicos, né? E essas áreas dos corredores ecológicos, a ideia é que isso seja de fruição pública, né? Sejam áreas que possam ser ocupadas dentro das OI, a gente tem o Parque Linear, né? Então a ideia é que essas áreas, elas, a partir do momento que aquela região vai sendo urbanizada, o município vai recebendo áreas para que formem todo, digamos assim, essa teia de áreas públicas, não só de parques, mas de praças cívicas também, né? Agora vamos entrar num assunto mais complexo porque não depende só da prefeitura. E vai também direto com o que os vereadores têm batido bastante, e o Ike é um dos grandes críticos dessa questão, que é a questão da água e do esgoto. Como é que fica a questão da água e do esgoto para essa nova centralidade, já que questão de depende responder. não depende da prefeitura, depende de Corsã. Bom, acho que em primeiro lugar, essa tua pergunta é excelente e vem num ótimo momento, né? A Corsã esteve aqui prestando algumas informações, as quais eu divirjo, né? Enquanto quem acompanha a execução do contrato de concessão com eles e todas as outras discussões, né, de acompanhamento desse contrato. Então, o que acontece? Já antes de se discutir a nova centralidade, o município já vinha discutindo as condições para que a gente migrasse de contrato de programa para contrato de concessão, né? E lá já era falado para a Corsã e depois a EGEA que haveria uma área no município destinada à expansão urbana. Então, eles já tinham conhecimento disso. Quando nós firmamos, né, a Corsã passa então por aquele processo de privatização, nós celebramos, o executivo celebra o contrato de concessão. Existem duas cláusulas neste contrato em que a Corsã é obrigada a fazer todos os estudos e projeções de engenharia para atender a expansão urbana da nova centralidade. Mais recentemente, este assunto foi levado à Corsã, né, aos diretores da Corsã, quando nós discutíamos a parceria dos setores, né? E aí, à época, nós ainda dissemos, determinados empreendimentos estão dentro do que a gente vai considerar a nova centralidade, e nós precisamos que a Corsã nos apresente soluções de abastecimento de água e de tratamento de esgoto para essa nossa expansão urbana, né? Então, assim, dentro do contrato existem cláusulas, mecanismos para que a gente faça cumprir estas exigências da Corsã. Mas, atualmente, tem exigências que não estão sendo cumpridas. E aí? E por isso que a gente notifica a Gergues, por isso que a Gergues já, em outras situações, não essa recente, né, a época do desabastecimento da cidade, Sim, né? 24 multou, que a gente sofreu exatamente, multou a Corsã. Bom, Ike, o que você espera dessa audiência, que você que propôs ela? E uma coisa que a população critica muito é que as pessoas têm pouco tempo para perguntar. Que existe toda uma explanação do Bazan, da Cris, dos vereadores, e aí 1 minuto para a população fazer suas perguntas. Eu quero dizer que eu estou muito feliz porque esse projeto de lei realmente ele é ultra complexo e a gente está falando de um projeto que está deixando um legado para o município e a gente está pensando no município tranquilamente pelos próximos 30 anos. Ou seja, ele exigiu muitos estudos durante esses 2 anos, eu vou dizer até mais, porque lá dentro do plano diretor, né, que essas duas figuras icônicas do nosso município deixaram já um excelente plano diretor, agora a gente está trabalhando nessa lei complementar ao plano diretor. A participação da população ela é fundamental. A audiência pública que nós tivemos no Executivo,
né? Ela começou às 2 da tarde e era 18 horas já, entrando ao anoitecer, e as pessoas ainda estavam lá perguntando, questionando, e todas as perguntas foram respondidas. A gente está numa etapa agora que é realmente de colocar para a população mais uma vez o debate, para aqueles que não conhecem o projeto, passarem a conhecer, né, tirarem as suas dúvidas, e é um momento também de contribuição. Por isso que essa audiência pública vai acontecer com uma explicação, porque a gente precisa desmistificar uma série de desinformações que acontecem em qualquer tipo de projeto, né, justamente como a ocupação de um local hoje do município, equilibrando com a preservação ambiental, né? Como se dá isso? Porque é inevitável o crescimento de Gramado, mas basta a gente escolher. Nós vamos seguir no modelo que nós estamos hoje, ou a gente vai crescer de maneira ordenada? Então, cada cidadão vai ter o seu espaço, né? As pessoas vão poder se inscrever para poder participar, para poder fazer os questionamentos, e a Câmara tem esse papel agora, né? Como presidente da Comissão de Mérito, né? De trazer essa audiência pública, então com a apresentação da Cris e do Rafa, depois os vereadores vão fazer os seus questionamentos e a população também vai questionar à vontade, porque aqui o que a gente mais quer é o esclarecimento. Né? Que a população se aproprie de algo que vai estar sendo pensado para o futuro da cidade. Então, com toda certeza, a participação é fundamental. Cris, e Rafa, deixa eu só, antes de você concluir o seu raciocínio, dentro dessa audiência que já aconteceu lá na prefeitura, que foram mais de 4 horas de audiência, quais foram as principais dúvidas que surgiram? Foram bem variadas, assim, né? Eu acho que tinha ali uma questão de um grupo que são os proprietários, que estavam presentes e que eles, né, ao longo do processo foram tomando conhecimento, né, do projeto, e tinha os demais moradores, né, que queriam compreender. Então, uma das questões era o quanto de vegetação ia ser autorizado supressão. Hoje a gente não tem como estimar, porque depende de cada proprietário ter o interesse e a vontade de fazer a implantação de um empreendimento. E a partir daquilo ali, a gente verificar a regra de vegetação. Tinha uma questão também muito, né, dos incentivos, o que o município, as preocupações em relação aos incentivos, preocupações em relação à mobilidade urbana, saneamento também, né, abastecimento de água, tratamento de esgoto. Tinha também, e é importante a gente falar, e por isso que mais uma vez a gente reforça, venham na audiência pública, né, nos perguntem, assistam às nossas explicações com os dados oficiais. Né? Nós ficamos 2 anos fazendo levantamentos com vários técnicos especializados em cada setor, porque circulava, né, já fotos muito caseiras de cobertura de vegetação que seriam desmatadas. Não! Inclusive, uma das proprietárias disse, eu não vou fazer nada na minha área. Então, acho que a audiência pública, né, lá teve muito disso, de algumas desinformações a gente conseguir desmistificar e passar o que realmente a gente trabalhou, estudou e tem aí a contribuir para a cidade. Eu acho que é importante, né, para quem ainda não teve acesso, né, a gente montou um portal da nova centralidade, então ali no site da prefeitura a pessoa, né, pode acessar, e nesse portal a gente tem todos os relatórios, né, dos estudos feitos, né, pela Fundação Luiz Englert, que foi a empresa que o município contratou para trabalhar nesse projeto, né? Então todos os relatórios deles estão lá à disposição, a pessoa pode entrar, baixar, ler o relatório, entender do projeto. O projeto de lei que está protocolado aqui na Câmara está lá, os anexos, público, então toda essa documentação, né, desde antes da audiência do Executivo, então esses documentos estão lá à disposição das pessoas, né? E eu acho que é importante as pessoas terem contato com isso, irem para a audiência,
já pelo menos com um pouco de contato com isso, a gente vai explicar todo o processo, né? E eu acho que realmente o principal ali que eu entendo assim das audiências é isso, como a Cris falou assim, né? Como o Ike falou também, é desmistificar um pouco, né, essa mística às vezes que rola em grupos de internet e coisa, né? Daquele entendimento, muitas vezes é um entendimento assim parcial do que está acontecendo. Uhum. E pelo que a gente sentiu lá da audiência, a repercussão Uhum. depois, Uhum. ela foi muito positiva, né? Acho que as É. pessoas que às vezes, muitas vezes estão com receio, né? A gente, como o Ike falou, né? Gramado é uma cidade que ela atrai muito investimento, né? E eu acho que é papel do poder público a gente direcionar esse investimento para que o investimento, obviamente, seja muito bom para quem vem fazer o investimento, mas também bom para o município e para o restante Que da o progresso população do seja município. sustentável, Né? exatamente. Esse é o nosso papel que a gente propõe, trazer especialistas Uhum, que estão cuidando disso uhum. para trazer a informação correta. Eu estava até conversando com o Ike antes da entrevista sobre como é difícil hoje você levar a informação Sim. correta e Uhum. completa para a Uhum. população. Existem muitos especialistas de internet, as pessoas não têm paciência para É. se aprofundar na leitura ou Uhum. assistir uma Uhum. entrevista completa, Sim, sim, querem sim. saber tudo em 1 minuto No de corte, né? vídeo. E isso não é possível, né? Claro. Infelizmente. Vai ser uma audiência longa, Isso. Sim. mas com toda certeza vai ficar gravada, o pessoal vai poder escutar depois e vai poder se apropriar disso com toda certeza. E aquele que de repente veio na audiência, né, e não conseguiu fazer a sua pergunta, a gente sempre deixa ali um e-mail para o pessoal entrar em contato, fazer seu questionamento, fazer sua sugestão, né? Então isso aconteceu lá no Executivo, certamente vai acontecer Sim. aqui, Sim. né? Uma coisa que a Cris falou aí, que eu achei um ponto importante, mobilidade urbana. Como é que é o projeto disso para Isso, aquela área? certo, né? Então, diferente de um plano diretor comum, né, que vai ali, vai delimitar algumas manchas de zoneamento e aquele plano mais, digamos assim, mais de ordenação, né, de uma escala mais ampla, o plano da nova centralidade é um projeto urbano. Né? Então, assim como a gente tem lá as diretrizes dos corredores ecológicos, a gente tem as diretrizes viárias já colocadas, né? A relação, né, entre um empreendimento e outro, o olhar do analista que vai analisar depois esses projetos, as conexões entre os empreendimentos, ela tem que ser analisada. Obviamente que a gente, ao decorrer da ocupação daquela região e se for desenvolvimento, a gente vai ter que melhorar este acesso do centro tradicional de Gramado para aquele centro. As conexões também com o município de Canela vão ter que ser melhoradas. Isso já tem, né, essas diretrizes dentro do projeto, né? Conexões com Nova Petrópolis também vão ter que ser melhoradas. A gente está numa porção ali do território, quando a gente amplia um pouco o olhar, que ela é estratégica, né? Essa nova centralidade, ela vai funcionar sem depender do centro de Gramado, com relação com Canela, com relação com o acesso do novo aeroporto, né? Então tudo isso está pensado dentro do projeto e isso tem que acontecer, né, à medida que aquela região for sendo Já ocupada, tem um né? planejamento de uma estrutura viária Sim. para o todo. Uhum. Assim como já foi feito todo um planejamento, um estudo da questão ambiental, né, da Da questão proteção da urbanística unidade de também. conservação ali do parque, tem da questão viária também. Ou seja, ao invés de nós pensarmos no crescimento do município, como era antigamente, onde o Kaique tinha sua propriedade e ele fazia o seu projeto micro, agora a prefeitura pensou no todo. No macro. Exatamente, E no o macro. projeto, né, dentro de uma gleba, ele vai ter que levar em consideração o que está restante, sendo implantado na outra gleba por causa dessas relações. Tudo Exatamente. interconectado. Né? Exatamente. É um projeto de médio e longo prazo. Então. Com certeza. Sim. Fazer cidade é pensar a longo prazo, né? Bom, eu quero agradecer vocês e deixar vocês à vontade para fazer o convite e, de repente, falar algo que vocês acham importante que eu não tenha perguntado. Então, assim, mais uma vez agradecer o espaço, né, Kaique, e convocar, né, assim, não é nenhum convite, é uma convocação para que toda a comunidade venha, né, quem ainda não conhece, venha conhecer o projeto da Nova Centralidade, né, ele é um projeto pensado para que a gente efetivamente tenha uma cidade planejada na sua ocupação, né, e reforço mais uma vez, é a oportunidade de vocês terem as pessoas que por 2 anos ficaram exclusivamente dedicadas a esse projeto, prestar as informações
oficiais, as informações corretas, não é resposta do ChatGPT, né? É resposta que veio a partir de muito debate, de muita construção, né? Não só ali com o Benami, com a doutora Vanesca, né? Com as equipes, mas também tendo Os alguns proprietários, olhares de fora, né? De pessoas que lidam com o urbanismo, com o meio ambiente. Então, fica aí, né, esse pedido. Venham para a audiência pública. Inclusive vai ser no Teatro Elizabeth, né? A princípio vai ser no Teatro Elizabeth, porque em função da primeira audiência pública, onde estava esperado em torno de 70 pessoas e foram 250, então nós estamos preparando a estrutura do Teatro Elizabeth Rosenfeld, então na quarta-feira. Não tem desculpa de, não vai caber. Venha que vai caber. Exatamente. Às 18 horas na quarta-feira, esperamos todos vocês. Obrigado, Kaique. Obrigado, Ike. Obrigado, Cris. Obrigado, Rafa. A gente que agradece. Até a próxima.